Boa noite, né? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o meu entendimento sobre o que é brincadeira e o que é atividade lúdica. Então, para mim, isso é muito importante. Para mim, tá? Quando eu falo brincadeira, eu estou pensando em algo que nasce espontaneamente da criança. É algo que é vivido pela criança a partir do mundo interno dela, né? É algo que a própria criança precisa. Então, alguns tipos de brincadeira. Existem as brincadeiras de movimento, pode ser girar, rodar, pular, correr. E existem as brincadeiras imaginativas, ou seja, as brincadeiras de faz de conta. É claro que as brincadeiras imaginativas e de movimento não são tão separadas assim. Quantas vezes a gente não vê a criança brincando, correndo de mãe da rua? Ou corre com tia, né? Então, ela tem um faz de conta por ali, mas o cerne da brincadeira é o movimento corporal. Outras vezes, a criança está embalando um bebê. Tem um movimento corporal, mas é a fantasia do cuidado de outra pessoa que predomina, né? Então, as duas coisas são brincadeiras. O que eu chamo, então, de atividade dirigida ou atividade lúdica? São aquelas coisas que nós, adultos, propomos para a criança e que nem sempre é algo que tenha finalidade para a criança, né? Ela tem muito mais uma finalidade para o adulto. Então, exemplos de atividades lúdicas, tá? Brincadeiras em festa infantil que o monitor propõe. Isso não é uma brincadeira, não nasceu da criança, tá? Esses são os tipos de atividade lúdica que, em geral, eu não gosto. Atividades pedagógicas. Então, ensinar a criança através do lúdico. É positivo? Claro que é melhor algo divertido para a criança aprender do que colocar algo para ela aprender de forma maçante, tá? Então, eu não estou criticando a atividade lúdica nesse sentido, mas confundir isso com brincadeira, ou confundir a atividade lúdica com a necessidade da criança de brincar, isso sim é uma crítica que eu costumo fazer. A criança precisa brincar. E a brincadeira que a criança precisa, animicamente falando, da saúde psíquica dela, é algo que brota dela. Não é algo que nós propomos. Além disso, né, atividade dirigida ou atividade lúdica, em geral, esgota o adulto. Então, eu fico planejando, pensando, trazendo, propondo, e isso me cansa. Né? Quando eu, ao contrário, eu permito que a criança traga para mim. Então, eu posso participar da brincadeira da criança, mas como coadjuvante. Eu não sou mais o diretor da brincadeira. Eu sou uma parte da brincadeira. Eu estou lá como um acessório, como um brinquedo. Eu tenho essa função de interagir com a criança. E veja, eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso, é um bom jeito de me conectar com meu filho? Sim, é. Mas eu não preciso disso. Quando eu quero a brincadeira está na função, tá? De que eu tenha uma conexão com a criança e eu que estou propondo, eu volto na discussão de atividade dirigida. Aqui em casa, por exemplo, uma atividade dirigida que entretém as crianças são as atividades da casa. Então, eu busco fazer as atividades do meu dia a dia, lavar a louça, guardar a roupa, da forma mais brincante e divertida possível. Essas são as minhas brincadeiras para ele. São atividades dirigidas. Quando eles querem brincar comigo, são eles que propõem e eu posso ou não aceitar. Muitas vezes não é algo que me interessa. E tudo bem. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu crio muito cenário. E aí, nesse sentido, eu vou fazer a distinção da atividade dirigida para a brincadeira. Criar um cenário é um início, dar despertar o interesse da criança para a brincadeira. Então,
Um dos meus stories mais famosos, que foi super compartilhado, foi uma atividade que eu fiz com as crianças, que eu com um pano bege, um pano azul e 2 cadeirinhas de praia, fiz uma praia para as crianças em plena pandemia. Tá? Então eu criei essa cena e deixei eles brincarem. Naquele dia, especificamente, eu tinha um artigo para ser entregue. Eu precisava muito trabalhar. E precisava trabalhar no horário que o pai estava trabalhando. Então, ou seja, eu não teria outra pessoa para ficar com as crianças. Quando eu fiz essa atividade para as crianças, eu comecei. Então, eu tive o trabalho de pensar na praia, eu tive o trabalho de pegar os panos e colocar. Isso me tomou meia hora. Depois disso, eu saí de cena. Eles me viram com aquela movimentação, ficaram curiosos. Mamãe, o que é isso? Foi uma praia, vocês não estão vendo? E aí eles vestiram roupa de praia, eles pegaram conchinha, eles nadaram no mar, eles fizeram o que quiseram. 2 horas. Nenhum dos dois brigou. Eles se divertiram o tempo todo, sem discussão, sem encrenca. Super numa boa. E eu pude trabalhar, que era o que eu precisava. Eu estava no mesmo ambiente que eles? Sim. É claro que escrever um artigo sozinha, no meu consultório, é muito mais fácil do que ao lado das crianças. Por mais que eles não me demandassem, o ruído me atrapalha. Mas naquele contexto, aquelas 2 horas para mim foram realmente mágicas, foram realmente incríveis. E muitas vezes eu uso esse recurso. Então, às vezes, por exemplo, alguns dias atrás, meu filho tinha combinado de brincar com uma amiguinha e ela acabou indo para outro lugar, eu não me lembro exatamente o que era. Ele ficou muito chateado. E eu tinha trabalho para entregar. Eu peguei, imprimi um computador, né? Fui na internet, procurei foto de teclado, foto de monitor, imprimi, colei num papel cartão e coloquei num escritório para ele. Montei um escritório do meu lado. Eu sabia que eu não teria a mesma produtividade. Mas eu não estava preocupada com isso. Eu tinha trabalho para fazer e eu tinha um filho que estava chorando, que eu precisava acolher. Naquele momento, se eu tentasse argumentar com ele que fosse para outro lugar, que fosse brincar com a irmã, que fosse fazer alguma coisa, não ia acontecer. Ele ia ficar chorando na minha cabeça e eu não conseguia fazer nada. A partir do momento que eu falei, filho, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a mãe? Tá aqui o seu escritório. Ele trabalhou e eu trabalhei. Tinha interrupção? Tinha. Mas era melhor do que a briga, a disputa com ele para não fazer. Ou a minha explicação de tipo, ai, filho, olha, a vida é assim, você tem que aceitar, sua amiga foi em outro lugar, não tem o que fazer. Não ia resolver. Não tinha como a gente chegar nesse lugar. Então, lembra que no começo eu falei das brincadeiras imaginativas? A imaginação é algo tão natural na infância, principalmente das crianças a partir de uns 3 anos, os menores não tanto, né? Até uns 10, 12 anos, nós perdemos na fase adulta e aí ficamos loucos, desesperados, procurando como aumentar a nossa criatividade, né? E as crianças não, elas são pura fantasia. Sempre a gente pode trabalhar com isso na brincadeira e na atividade dirigida. Então, por exemplo, algumas pessoas já viram eu comentar sobre isso. Bom, uma das grandes questões que eu tive aqui em casa na pandemia foi a questão da roupa, né? Então, eu conto com a ajuda o ano todo, e por conta da pandemia, a pessoa que me ajuda aqui em casa ficou na casa dela, e eu tive que lidar com os trabalhos domésticos, eu e meu marido, além das atividades pedagógicas da escola, além do trabalho, né? E uma das coisas que toma um tempo absurdo é roupa, né? Lavar roupa, dobrar roupa, passar eu não passo mais, tá? Eu só passo essas blusinhas assim, pra vir aqui bonitinha, mas o resto eu não costumo passar. E aí, as crianças precisavam me ajudar. Então, toda segunda-feira aqui em casa, nós lavamos a roupa, tá? Então, o que acontece? As crianças, não, mãe, não vou pegar minha roupa, ai, não quero, ai, não vou. E aquele embrólio. Bom, o que eu fiz? Eu fui até o Mercado Livre, comprei uns carrinhos de feira azul, o mais colorido que tinha, ele é todo listradinho. E aí, eu trabalhei com... É uma atividade dirigida, eu trabalhei com a imaginação deles. Então, o que eu fiz? Eu fui até as roupas, muito empolgada.
né? Pelo menos eu simulei, usei meu lado de atriz, super empolgada, coloquei as roupas dentro e saí correndo. Bom, vocês imaginam a cena, né? As duas crianças ficaram desesperadas. Mamãe, o que você está fazendo? Oh, eu estou com o meu carrinho de roupas. Imediatamente eles entraram na brincadeira. E aí virou a disputa pelo carrinho. E aí ia um, ia outro. Eu não tive mais problema para recolher a roupa. Então, pandemia. Isso foi na terceira semana de pandemia. Estamos há 7 meses. Então, assim, hoje, levar a roupa para lavar na segunda-feira não é um problema. É só lembrar as crianças, quem vai dirigir o carrinho de roupa hoje? E eles vão, né? Mas eu trabalhei com a fantasia deles e com a imitação. O meu gesto, na hora que eu fui trazer a atividade dirigida, foi um gesto de divertimento. Foi um gesto brincante. E aí, tudo ficou muito mais fácil, né? Então, essa é uma das questões da fantasia, né? E aí eu tenho vários elementos que eu posso trabalhar com fantasia. Então, vamos falar de acessórios de brincadeiras imaginativas. Brinquedos. Brinquedos são acessórios. Quando o brinquedo é o diretor da brincadeira, é uma atividade dirigida, tá? Então, eu vou sempre pontuar o que é uma coisa e o que é outra. Então, por exemplo, eu recentemente tirei da embalagem uma caixinha de música que eu comprei o ano passado, que o trenzinho fica rodando. Ela é linda, gente, é uma graça. Fofa. Meu filho gira aquilo lá o dia inteiro, tá? A gente tem até que pedir para parar. Ele não está brincando, ele está entretido com um brinquedo que gira, mas ele não tem o que fazer. Ele só pode rodar e ficar olhando, tá? Então, o brinquedo está dirigindo a atividade dele. O que é um brinquedo acessório? Algo que estimula a imaginação. Toquinhos, bonecas, com pouca expressão ou nenhuma expressão. Panos. Isso são brinquedos acessórios. Esses brinquedos, a criança usa a imaginação para fantasiar que está segurando um bebê, que está mexendo um cavalinho. Isso permite que a criança expanda a imaginação de forma gigantesca. Muita mãe que me procura para o consultório tem a queixa. Eu gostaria que os meus filhos, ou meu filho, ou minha filha, brincassem mais sozinho. Então, na minha concepção, criança nunca brinca sozinha. A brincadeira é uma brincadeira, é uma forma, uma ferramenta que a natureza nos deu de socialização. Ah, mas a filha da minha vizinha fica horas entretida sozinha. Então, ela não está sozinha. Ela está com este elemento chamado imaginação. Imagem em ação. Então, ela pega um toquinho e coloca na fantasia dela. E isso permite que ela viva neste outro ambiente que nós adultos, por nossa cristalização, não acessamos mais. Claro, também podemos, se nos esforçarmos, recuperar isso. Eu me esforço muito para estar sempre trabalhando por conta dos meus filhos, por conta dos meus pacientes, por conta das minhas alunas. Eu estou sempre procurando, porque a criatividade é uma das ferramentas mais potentes que a natureza nos deu. Mas exige um esforço no adulto que é natural na criança, né? Por exemplo, há algum tempo atrás, eu tive uma aluna que ela estava com um problema de organização com os filhos. E algumas pessoas sabem, eu dei um curso junto com a Luciana do Harmonia sobre organização de brinquedos. E aí eu comecei a conversar com ela e perguntar como era o ambiente onde os objetos ficavam guardados, os brinquedos ficavam guardados. A Lu conhece muito mais do que eu sobre organização. Então, o foco da Lu é qual é o melhor organizador, se o jeito funciona ou não. O meu olhar é outro, né? O meu olhar é muito mais da rotina,
é muito mais desse lado brincante, dessa linguagem típica da infância. Então, qual foi a minha observação, né? As caixas podiam ser enfileiradas como um trenzinho. E aí, no fim do dia, bastava ela chamar o trem para viagem. E aí, ela colocou os brinquedos na caixa e fez o trenzinho piuí-piuí. Então, os brinquedos, hora de viajar, o trem está partindo, e coloca os brinquedos dentro da caixa. Então, é esse tipo de exercício que eu me forço a fazer para atender as demandas que me aparecem com soluções criativas e que as crianças fazem isso naturalmente, né? Então, a gente pode usar essa ferramenta bastante potente, né, de trazer a imaginação. Do mesmo jeito, quando a gente trabalha na clínica com criança, a gente olha que tipo de fantasia a criança apresenta na brincadeira. Eu vejo, essa é uma outra queixa que chega bastante para mim. Eu vejo a minha filha brincando com a boneca e ela grita, em casa ninguém grita. O meu filho arremessa os não sei o quê. Então, gente, às vezes, tá? O que a criança está expressando na brincadeira não é algo que ela vivencia com frequência, às vezes nem é uma coisa que ela presenciou com ela, tá? Eu tive o caso de uma paciente que a vizinha, uma amiga, não sei se era vizinha, talvez, agora eu não me recordo exatamente se era filha de uma vizinha. Bom, enfim, a mãe de uma amiguinha gritou com a menina. E ela é uma menina que não está acostumada com uma voz mais firme, com a mãe gritando. É uma criança que não está acostumada. Durante semanas, essa criança gritava com as bonecas. Porque a criança pequena ainda não separa o que é dela, o que é do outro. Então, ela vivenciou aquilo intensamente. E nessa intensidade, ela expressou na brincadeira. E não tem problema. É saudável, assim, ela está podendo elaborar, ela está repetindo e elaborando, até que não fique apaziguado para ela. Deixe de ser uma questão. O problema somos nós, que trazemos esse conteúdo. Claro que uma criança que tem uma mudança de comportamento, né? Então, a criança era sempre calma e tranquila na brincadeira, e de repente começa com brincadeiras mais agressivas. Uma psicóloga vai olhar e vai ver o que aconteceu. Comportamentos não mudam do nada, não existe isso para mim, né? Repentinamente, não. Se você olhar, se você investigar, se você se aprofundar, você vai descobrir algum evento que, mesmo que para a gente não seja nada, tem um significado para a criança, tá? Tem outro caso de uma menina que o problema foi com um trailer de um filme. Não foi nem um filme, foi o trailer de um filme que ela presenciou. Então, assim, para mim, não existe essa mudança de comportamento repentino, tá? E aí, a criança expressa na brincadeira. É uma boa forma. Se nós nos colocamos como observador, como brinquedo, né? Aquilo que eu falei no começo, como parte e não como diretor da brincadeira, a gente consegue conversar com a criança. A gente consegue, sem dizer uma palavra, a gente consegue perceber, captar aquilo que está acontecendo. Eu vejo uma criança que está contando histórias de terror. Isso chama a minha atenção. Uma criança que está contando histórias de terror, o que ela está experienciando internamente? Se ela está brincando que ela é um monstro, como ela está se sentindo? Porque ela precisa dessa brincadeira. Agora, se eu dito a regra, se eu estou sempre pondo a minha atividade, como que eu posso perceber isso? Eu não posso, eu estou silenciando essa criança. A criança precisa ter espaço para brincar. Ela precisa conseguir fazer as atividades de elaboração dela, com a fantasia e também com o movimento. Então,
crianças pequenas são puro movimento. Eles ficam o tempo todo para baixo, para cima, para baixo, para lá. Eles precisam. Eles estão formando esquema corporal. Eles estão desenvolvendo propriocepção. Então, assim, é fundamental para o desenvolvimento deles. A Amy Pickler ela era uma médica, pediatra, ortopedista infantil. Tá? Ela não era pediatra, não, ela era ortopedista infantil. E ela percebeu, trabalhando numa clínica infantil, que os filhos de as crianças de classe média na Hungria tinham mais fraturas do que os filhos de operários de fábrica. E uma das observações dela foi justamente que o movimento livre dava maior controle e trazia menos riscos de queda e lesão. Então, assim, eu estou citando um exemplo, tá? O trabalho da Amy Pickler é lindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é fundamental para a criança esse desenvolvimento motor. Aliás, nas escolas Waldorf, ele é critério para alfabetização. A criança, quando não faz o movimento de em cima e embaixo, direita e esquerda, frente e trás, ela não consegue incorporar traços que viram na letra. E depois você percebe dificuldade de alfabetização por falta de movimento. Há todo um trabalho feito com a Extra Lesson, que é uma terapêutica, eu conheço pouco, só sei o nome, sei a função, né? Mas que vai trabalhar com o corpo para permitir que a criança seja alfabetizada corretamente. Então, assim, a gente precisa dar espaço para a criança se movimentar e brincar de movimento. Tá? Bom, então eu vou... o que eu pensei, o que eu planejei para falar sobre brincadeira era isso. Na semana que vem... não! Tem mais uma coisa que eu tinha planejado, que é o seguinte: a gente não conseguiu fazer a aula de necessidades. Então, eu estou falando de brincadeira, falando que brincadeira é necessidade, e a gente não fez a aula de necessidades. Então, eu vou trazer só um pouquinho de necessidades, depois eu abro para perguntas. Podem ficar tranquilos que a partir de perguntas eu vou editar. Mas deixa eu trazer as questões de necessidade, né? Por conta dos meus estudos em antroposofia, quando eu falo de necessidade, eu divido ele em 3 tipos: necessidades corporais, necessidades anímicas e espirituais. Necessidades corporais é tudo aquilo que eu preciso para o bem-estar do meu corpo físico, tá? Físico-etérico, para quem conhece a antroposofia. Para necessidades anímicas, é tudo que eu preciso para minha saúde mental, saúde psíquica. E as espirituais, que é o que eu acho que acaba o nome dando mais polêmica, são todas aquelas necessidades sociais. O espiritual aqui está como aquilo que me transcende. O outro transcende o eu. O coletivo transcende o individual. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou usando o espiritual. E identificar as nossas necessidades, primeiro, garantem a minha saúde física, psíquica e social. Quando eu tenho uma necessidade social não atendida, por exemplo, reconhecimento, eu gero um adoecimento no coletivo, tá? Então, a gente vem tendo várias discussões em relação à igualdade de gênero, igualdade raciais. Na minha perspectiva, são necessidades espirituais ou sociais não atendidas de determinados grupos. Justiça, respeito, reconhecimento, empatia. Tá? As necessidades psíquicas são todas aquelas ligadas aos sentidos e às emoções. Amor, harmonia, organização. As necessidades corporais, em geral, são as mais reconhecidas como necessidades. Comida, bebida, movimento, sexo, ritmo, são as necessidades do corpo, aquilo que adoece o corpo, tá? Entender necessidades também está na base de uma boa comunicação. Quando eu não sei o que eu preciso, ou não reconheço o que o meu filho precisa, ou não reconheço as necessidades do meu marido,
não existe a possibilidade de um bom diálogo. Identificar as necessidades é uma premissa da boa comunicação. Quem estuda ou já leu comunicação não violenta sabe bem disso. Então, o Marshall desenvolveu toda a teoria, a sistematização, não sei qual é o jeito certo de dizer, em cima do reconhecimento de necessidades. A partir do momento que eu reconheço, por exemplo, que eu, Carol, preciso de reconhecimento, eu posso dizer ao meu marido, olha, eu preciso de reconhecimento, né? E aí eu posso, inclusive, diferenciar o que é uma necessidade do que é uma estratégia para atender uma necessidade. Então, por exemplo, voltando à questão do reconhecimento. Para mim, reconhecimento é atendido com voz. Eu preciso que o meu marido verbalize que ele me reconhece. O meu marido entende que o simples fato dele pensar, nossa, como a Carol é uma mãe incrível, já é o suficiente. Para mim, não é. Então, quando eu reconheço que eu tenho a necessidade de reconhecimento e que eu me sinto atendida na minha necessidade quando ele me elogia, eu posso comunicar para ele. E, para mim, para que você expresse o seu reconhecimento pelo que eu faço, eu preciso que você verbalize. Né? Então, eu me permite pedir aquilo que eu preciso. Verbalizar. Tá? Eu coloquei tudo isso porque a gente tinha a questão da brincadeira também é uma necessidade. É uma necessidade própria da infância. É uma necessidade que ela se mistura. A criança precisa da criatividade. Todos nós precisamos de criatividade, tá? O ser humano precisa de criatividade. Impeça um ser humano de ser criativo e ele adoece psiquicamente. E o adoecimento psíquico leva ao adoecimento físico. E também vai causar um adoecimento social. Mas, né, a brincadeira da fantasia, ela está no campo da criatividade. A brincadeira motora do corpo. E ele introduz a criança no mundo social. Né? Então, é muito comum a criança de 2, 3 anos brincar lado a lado, não com. Então, você pega uma criança... Gente, essa cena na escola da minha filha foi hilária, porque eu falo isso há tempos, as professoras de lá também falam. E aí, muita gente não entende o que está falando, mas essa cena foi, assim, tipo, o exemplo concreto do que a gente estava dizendo. A minha filha e uma amiguinha, Malu, estavam brincando. Acho que era Alice. Bom, ou é a Malu ou a Alice. Uma das duas meninas estavam brincando de fazer assim, tá? Eu cheguei. Mel, vamos? A Mel levantou. A Alice ou a Malu, que eu não lembro qual das duas era, continuou. A Mel tinha saído. Elas não estavam brincando juntas, elas estavam brincando da mesma coisa. Entende? Quando a criança mais velha, ela precisa do social, né? Eu sei que lá atrás eu disse que nenhuma criança brinca sozinha. É verdade, mas a criança pequena, bem pequena, até uns 3 anos de idade, ela não reconhece tão bem a diferença entre ela e o mundo. Já falei isso aqui também hoje. Então, ela nem percebe muito que o outro não está na dela. Para a amiguinha da Mel, é como se estivesse lá. O que me importa é o movimento da mãozinha. Né? Eu estou brincando comigo e com o meu corpo está além de mim. Né? O João jamais faria isso. Não porque qualquer outro motivo, é porque ele já tem 7 anos, ele já passou dessa fase e ele imediatamente, se a amiga saísse, ele protestar, ia chorar, ia dizer que queria brincar, ia fazer qualquer coisa, mas ele ia parar a brincadeira imediatamente. Um adulto pararia imediatamente a brincadeira. Né? Poderia até uma criança com muita fantasia ir para uma parede e continuar a brincadeira com a parede, fantasiando um amiguinho. Não era o caso dessa menina. Ela, de fato, não estava... Ela simplesmente continuou o movimento do corpo. Tá? Então,
a brincadeira introduz no mundo social. E aí, eu vou fazer o último comentário da aula de hoje em relação aos brinquedos. Porque essa é uma das partes que eu mais amo. Eu adoro. Olha, e eu tenho, assim, algumas pessoas sabem, outras não. Eu tive, durante 2 anos, eu trabalhei com bonecas Waldorf, eu fiz oficina para discutir a infância em cima da construção de bonecas. Os brinquedos são instrumentos de trazer certas práticas sociais. Por exemplo, quando a gente vai a uma loja de brinquedos, tá? Não estou falando da boneca artesanal, a gente vai numa loja de brinquedos, procure um menino asiático, bebê. Um menino negro asiático. Uma menina negra asiática começa a ter menos do que a bonequinha loira de olho azul. O que está por trás desse brinquedo? O que eu estou dizendo? Quem precisa de cuidado são as mulheres. Quem merece o cuidado? As loiras de olho azul. Para mim, isso é muito claro. Quando eu não reconheço homens como tendo necessidade de cuidado, e quando eu não legitimo o cuidado de negros, eu estou introduzindo a criança no nosso esquema social, né? Quando eu procuro panelinhas e ferrinho de passar, e a única cor disponível é o rosa, e o rosa vem sempre associado ao feminino, o que eu estou dizendo, quem pode brincar de ser dona de casa são meninas. Elas terão essa tarefa. Homens não. Então eu preciso desconstruir, oferecer o rosa para o meu filho. Né? Então, assim, o João teve ferrinho. E o João foi, na minha família, onde a gente tem várias discussões, uma parte, né, achou um absurdo eu dar um ferrinho e um ferrinho rosa. E eu não vou entrar nessa polêmica, mas, assim, constrói uma narrativa social. Quando toda boneca vem junto com uma madeira e uma chupeta, o que eu estou dizendo? Qual é a forma natural de alimentação? As bonecas aqui em casa todas perdiam a chupeta e a mamadeira. Nada contra a mulher que optou ou não conseguiu amamentar, tá? Não é isso. Eu estou falando de um discurso. Eu vejo amigas militantes do aleitamento que não percebem quando dão para a filha que vem com a mamadeira. E o que isto produz. O que esse discurso produz. Quando uma menina não recebe carrinho, o que este discurso produz? Quando a bola é destinada aos meninos e nunca às meninas. Eu acho que a gente avançou muito, muito mesmo em relação a isso. Eu tenho muitas amigas que literalmente cagam e andam para isso. Mas ainda temos muito que discutir. Brinquedos são, sim, instrumentos de socialização, de normatização. Então, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente oferece. Estamos chegando no Natal. É época da gente escolher os presentes. Então, a gente precisa olhar que futuro eu quero para essa sociedade. Que discursos eu quero que a minha filha, o meu filho, façam parte. Colocar isso em prática. Bom, então eu vou abrir para perguntas e respostas. E semana que vem eu já escolhi o tema, a gente vai falar sobre eletrônicos. Tá ótimo? Então tá bom.